A França vive dias difíceis na política. Com a Assembleia travada, o presidente Emmanuel Macron corre contra o tempo para conseguir escolher um primeiro-ministro e tirar o país de uma crise política que congelou o orçamento do país para 2025. Os detalhes na reportagem de Fabrício Naitsky. A aposta parece não ter dado certo. Menos de 2 meses depois de dissolver a Assembleia e convocar eleições legislativas antecipadas, o presidente da França, Emmanuel Macron, ainda não encontrou uma saída para a crise política no país. O cenário era tenso. Depois do bom resultado da extrema-direita na eleição para o Parlamento Europeu, Macron tomou a decisão arriscada de realizar novas eleições internas na tentativa de frear o avanço do Rassemblement National, já pensando na disputa presidencial em 2027. A bancada do governo, que já não era a maioria na casa, mas contava com apoios importantes da direita, acabou ficando ainda menor, perdendo quase 100 assentos. Com os resultados do começo de julho, o grupo que mais possui deputados na França passou a ser o novo Fronte Popular, de esquerda, seguido pelo partido de Marine Le Pen. A base governista, que soma 3 siglas, amargou um terceiro lugar e se viu sem saídas. O primeiro-ministro Gabriel Attal entregou o cargo, mas teve o pedido de demissão rejeitado, enquanto o presidente tenta destravar os caminhos para um novo premier. O principal entrave é a falta de apoio claro na Assembleia. Isso porque, apesar de ter ficado na primeira posição, o fronte de esquerda não conquistou a maioria absoluta, o que desobriga Macron a convocar um primeiro-ministro do grupo. Ao mesmo tempo, o futuro nomeado, independente de quem seja, corre sérios riscos de sofrer com moções de censura dos opositores, inviabilizando a governabilidade. O chamado NFP cobrou o primeiro lugar nas eleições e indicou a chefe das finanças da Prefeitura de Paris, Lucie Castet. Macron, porém, rejeitou o nome, alegando falta de estabilidade e tem se negado a compor o governo com a esquerda. A situação causou ruptura no bloco, com líderes insistindo na nomeação da economista, enquanto outros se colocam dispostos a uma coalizão com a centro-direita. Macron tem feito consultas com diversos setores. Na mesma semana, o Palácio Presidencial recebeu dezenas de políticos e assessores, incluindo nomes do Partido Socialista e dos Republicanos. Mas sem acordo, o chefe do Poder Executivo recebe críticas de todos os lados. O Rassemblement National, por exemplo, pediu o fim da procrastinação, enquanto a esquerda convocou protestos nas ruas para o dia 7 de setembro. Em entrevista à Jovem Pan News, o mestre em Relações Internacionais Urian Fancelli analisou a situação delicada de Macron e os empecilhos para formar uma nova equipe. O Macron ele não diz que está sendo teimoso em relação a tudo isso. Ele fala que ele apenas preveniu um tipo de derrubada de um governo. Então, ele já sabendo que os outros blocos que também não apoiariam esse bloco da esquerda, eles agiriam derrubando o governo, ele se antecipou, porque, de acordo com ele tem uma responsabilidade institucional em garantir que o governo funcione. Mas fato é que o Macron ele tem sido bastante responsabilizado por conta disso. Um dos motivos que tem sido apontados para isso é que ele quer ter o controle ainda sobre o parlamento. Então, ter alguém aliado como primeiro-ministro, algo que, se ele tivesse alguém da esquerda, talvez ele tivesse um pouco mais de dificuldade em relação a isso, até mesmo porque seria um grupo que teria ali uma agenda própria. Pode ser que surja uma figura mais agregadora, né? Pode, mas tudo indica que o Macron ele vai querer alguém com o qual ele possa ter um pouco mais de diálogo. Com a dificuldade para destravar o parlamento, a França também tem um outro dilema: a questão do orçamento para 2025. Já como premier interino, Gabriel Attal decidiu congelar os gastos para o próximo ano, o que mantém o patamar de 492 bilhões de euros. A decisão economizou cerca de 10 bilhões aos cofres públicos, que seriam descontados da inflação.
A medida tem como objetivo reduzir o déficit público, atualmente na margem de 5% do total do PIB francês. A meta do governo é de chegar a, no máximo, 3% até 2027, com a previsão de novos cortes nas contas. Com o plano atual, o Palácio do Eliseu prevê queda em programas como o de auxílio à geração de empregos. Já o setor militar deve ser um dos poucos com aumento nos gastos. Tudo isso, porém, pode mudar a partir da chegada de um novo primeiro-ministro. Macron só pode voltar a dissolver a Assembleia e convocar novas eleições legislativas a partir de julho do ano que vem, mas sob risco de perder ainda mais popularidade. Até lá, o presidente vai precisar mostrar qualidade na articulação para permanecer no poder.